Oiê, tudo bem? E aí? Tudo E jóia? aí? Tudo em Pronto para paz? mais uma hora de alegria? Esta hora de Opa! alegria? Esta hora de alegria, porque todas as horas foram bastante felizes. Se não foram alegres, Concordo. foram Bom ponto. felizes. Bom ponto. Bom ponto, esse é um bom ponto. Aliás, é um dos nossos primeiros vídeos. Eu preciso me acostumar a olhar para a câmera aqui, senão eu fico olhando para mim, que a minha imagem me atrai tanto que eu fico olhando para mim mesmo. Então, eu acho que isso chama o quê mesmo? Narcisismo? Um dia, será que todo mundo Aí uns sabe que é troços mais assim. narcisismo? Um dia a gente fala sobre narcisismo. Tema bom para Um falar. dia a gente fala. É um tema bom. A minha mãe tinha uma amiga de infância chamada Narcisa. Ah, tem a E eu Narcisa Tamborindelli lá. tem a Narcisa e tem a Narcisa. Ai, que Aliás, loucura! eu conheço a Narcisa Você Tamborindel. conhece a Narcisa? Pô, então Conheço, larga, já começa. conheci pessoalmente. Conheci pessoalmente. É uma figuraça. Uhum. Ela é aquilo mesmo. Ela não é Um personagem. ela não é um personagem. É uma figura. Mas em qual contexto que Enfim, você conheceu a... ela é amiga de uma amiga da ex-esposa. Olha que bacana, né? Sabe Uau, aquela coisa tique, 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 tique? Ela é amiga de uma amiga da ex-esposa de um grande amigo meu, lá no legal. Rio de Janeiro. Eu já não, Já, eu já me perdi. é, Quem é quem, mas está tudo bem. é, é Eu, amiga de é amiga de um meu amigo. sabe qual que é a vantagem? É que eu posso reassistir o vídeo pausando e aí eu recrio toda a Isso, linha. você faz o que você quiser. Boa. Mas ela é amiga do meu amigo, vai. Tem umas personagens no meio do caminho aí, mas ela é amiga do meu amigo. Muito E aí bom. eu tive chance de conhecê-la. Bom, Mas, enfim, vamos lá então para o nosso happy hour das. Hoje para batizar a data aqui, 15 de janeiro. isso. 15 Já de janeiro e vai ao ar provavelmente no dia 16 de janeiro. vai ao ar no dia Sobe. 16 de janeiro. É, vulgo amanhã. Isso. Muito bem. Sabe o que eu estava pensando para a Muito gente bater bem. esse papo aqui e refletir sobre, Fala. né? Porque como Desconfio. a gente começou a desvincular, né, com o tema ali do vídeo anterior, mas ainda assim, deixa eu olhar para a câmera, ainda assim, assistam os vídeos, tá? Porque o da semana passada tá, ó, tá muito bom e vai ajudar no planejamento da, da, das realizações do ano e da vida, né? De uma forma estratégica. É, exatamente. Exatamente. Eu acho que foi a primeira vez que o tema é muito mais. A gente usa uma ferramenta corporativa, comumente é usada dentro das empresas, e a gente faz um vídeo, faz um conteúdo mais direcionado para o ser humano, né, para o seu lado pessoal, né, para o nosso lado pessoal. E muito em breve, né, daqui a uns poucos dias, a gente vai fazer aí dando um spoilerzinho, que já tem gente cobrando, a gente vai fazer um vídeo com a aplicação prática, porque não adiantou muito só a gente falar de sugerir alguns comos. Foi tão impactante, ou está sendo tão impactante para quem assistir, então assista se você ainda não viu, que as pessoas estão cobrando bastante sobre, na prática, como é que a gente faz para desenvolver forças, neutralizar ou transformar as fraquezas, aproveitar melhor as oportunidades, porque há um certo momento no vídeo que eu falo sobre deixar passar perto na frente do nariz, alguma coisa parecida. E as pessoas se incomodaram muito com isso, porque todo mundo é assim, nós todos somos assim. Às vezes a gente reclama até de alguma coisa e vem alguém de fora e fala assim, ué, mas estava aí do teu lado até agora, né? Você não percebeu. Mitigar as ameaças, né? E mitigar as ameaças, que é, né, um dos assuntos, um dos alvos principais, né? Porque ameaça e ameaçar é uma coisa terrível. E a gente vive isso todos os dias, né? Literalmente, cada uma esses quatro conceitos que a gente cruza nessa matriz, nessa ferramenta, a gente vivencia cada uma delas todos os dias, né? De uma forma clara ou obscura, explícita ou não, enfim, né? Direta ou indireta, enfim. Então,
Bom, mas Logo, como logo a eu gente vai comentei, falar um pouquinho mais disso. Mas vamos lá, vamos ao que você estava como eu comentando. comentei, Sua sugestão. o tema é outro. E aí, Hoje o tema é outro. eu, eu, eu sei que você viu, porque eu te indiquei e você me falou que viu, né? Sim. E eu queria falar um pouco de uma série, né? Que é essa série que eu te indiquei, que o nome dela é Ted Lasso, né? E acho que vale a pena apresentar a série. Vou apresentar a série rapidinho, pessoal. Ela está nos streamings aí, por aí, se você escrever onde assistir Ted Lasso, Tedlasso, você consegue saber onde passa Ted Lasso e assim, acho que dando uma sinopse bem rapidinha, né, para vocês olharem e falar, como assim, né? Por que eles vão falar sobre isso? Ted Lasso é a história de um técnico de futebol americano que é convidado para gerir, né, para dar o coach, né, porque ele é um coach, em inglês técnico é coach, né, ele é chamado para cuidar de um time de futebol da série da série B do futebol Isso. inglês. E assim, ele não conhece absolutamente nada de futebol. Ele conhece de futebol americano e ele cuidou, não foi nem de um dos times principais de futebol americano, ele cuidou de um time de futebol americano de colegial dos Estados Unidos. E aí um time de futebol chama ele para ser o técnico e, assim, você consegue descobrir o motivo dessa escolha e não faz sentido falar os motivos, mas faz sentido dizer que esse problema, esse entendimento do porquê isso aconteceu, se descobre no fim do primeiro episódio. Mas e aí se desenrola, né? Como o Ted vai resolver esse pepino e o porquê que o Ted aceitou também, que você também acaba descobrindo no começo. Mas ainda assim, agora, por que você acha que eu te convidei para falar dessa série, Edson? O que essa série tem a Ai, ver ai. com o que a gente fala no canal? Eu tinha certeza que você ia sugerir para a gente conversar sobre o Ted Lasso. A gente vem ensaiando, né, alguns Uhum. assuntos e tudo mais e tal. E aí, quando você falou para mim ontem, mandou aquela mensagem para mim dizendo que ia me surpreender com a sugestão do tema, e eu falei, não fala nada, deixa para falar na hora. Se eu tivesse Se apostar, apostado, eu tinha teria ganhado. ficado rico, Pois é, né? perdeu uma Então, oportunidade. esse é o primeiro ponto. Né? E segundo ponto, não esquece que isso aqui é um happy hour, então menos formalidades, Uhum. né? Menos frases de impacto do tipo, o que você tem a dizer, Edson? Depois você edita essas partes todas aí. Edito nada, vou pôr em preto e branco. E... Mas, realmente você me indicou isso foi no começo do ano passado, eu acho. E é uma série para se maratonar, é uma série que ela não dá vontade de você deixar o próximo episódio para amanhã, mas são capítulos mais ou menos, são episódios, né, mais ou menos longos, então não dá também para maratonar muito, mas vale muito a pena. E por que desse convite? Por que da sugestão Ted Lasso? Então aí me corrija se eu estiver errado, mas agora eu aposto com você, porque aliás, combina muito com o tema do vídeo da semana passada, que a gente fala sobre o SWOT, né? Sobre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O Ted, ele é um exemplo de alguém que está vivendo um momento especial na vida dele, quem nunca, e a única coisa que, na sinopse que você acabou de dar da série, a única coisa que jogava a favor dele que era uma força dele nesse contexto, é que ele fala inglês. Ele falava Exato. inglês dos Estados Unidos, que é um titico assim, diferente do britânico, mas ele falava inglês, né? Era a língua nativa dele, então esse não foi o problema dele, essa era uma força que ele tinha. No entanto, o resto eram fraquezas.
ele não conhecia regras do futebol. Ele conhecia regras do futebol americano, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Completamente diferente. Né? Então, e ele aceitou o desafio de ir embora do país dele, ficar distante do filho, que ele tem um filho adolescente, chegando na adolescência, na verdade. Ele começa criança e termina adolescente, nas 3 temporadas que tem. Isso, é verdade. E ele está num processo lá com a mulher dele de que vão fazer da vida, vamos continuar juntos, vamos nos separar, enfim, aquele momento dos casais em que se considera a possibilidade de uma separação. Então, ele, na vida pessoal dele, estava havendo uma certa oscilação importante, e ele acaba aceitando essa oferta, esse desafio, e a gente fala muito nos nossos vídeos sobre os desafios que muitas vezes a gente acaba vivenciando na nossa vida, especialmente profissional, e notadamente na questão da liderança, porque ele não foi para ser um atleta, um jogador ou alguma coisa parecida. Ele foi porque ele era coach, ele é maduro, ele era um cara dos seus 40 e poucos anos, e o que o time britânico precisava era de uma pessoa mais madura que, de repente, ajudasse aquela galerinha mais jovem, cheia de problema. Quem nunca, né? Tem ali 20 e tantos jogadores na faixa dos seus 20 a 25 anos. E a gente imagina muito, né? A gente fala assim, hoje em dia aqui no Brasil, né? Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, um time de ponta, né? Que tem destaque, né? Que tem aí toda uma história e uma camisa pesada, etc, etc, sendo carregada por um garoto, muitas vezes, de 17 anos. Uhum. Né? 16, 17 anos, ou um pouquinho mais, na grande maioria. Né? Então, é uma série realmente muito legal. E o grande apelo dela para aquilo que a gente fala aqui na Conduta é especialmente a liderança. Né? Os aspectos de liderança e de desenvolvimento humano, onde tem o líder preocupado em desenvolver o seu time, os indivíduos, os humaninhos que compõem o time, e a si mesmo, porque ele precisa se desenvolver tecnicamente, se desenvolver num ambiente, numa cultura um pouco diferente da dele, ou muito diferente da dele, porque em termos culturais eles são bastante diferentes, e por aí vai. Então, é uma série que realmente a gente não está ganhando nada com isso, mas vale a pena a indicação. Vale a pena. Eu acho que tem sim o papel de desenvolvimento dele e dos indivíduos, mas ele também trabalha o grupo. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que, além de trabalhar o grupo que está abaixo dele, ele trabalha o time. Ele trabalha a estrutura, até a presidente do clube. Isso. Ele muda a vida de absolutamente todo mundo. Ele muda a vida de namoradas dos jogadores. Né? Então, vou deixar você continuar falando aí. É um impacto muito grande que ele gera e que serve como um baita exemplo para você que está assistindo esse vídeo agora, porque serve como um exemplo para todos nós. Por isso que a série é bacana. Eu acredito que as séries, ou o filme, enfim, o livro que a gente lê, ele cola, né? Não dá vontade de parar, de chegar no final, quer dizer, dá vontade de chegar no final rápido, não dá vontade de parar na metade, justamente por isso. Porque nesse exemplo do Ted Lasso, ele, sem a menor consciência, sem o menor desejo sem a menor consciência de que ele é capaz de fazer isso, de uma forma estruturada e pré-concebida, né, e etc., ele impacta a vida do roupeiro do time. Você acha que você acha que é desestruturada? Até agora a gente veio apresentando a série para as pessoas, para quem não assistiu, né? Mas agora você tocou num ponto que aí eu quero saber. Você acha que ele não sabia o que ele estava fazendo? Com consciência, não. Você acha? Eu acho que assim. Não, é que assim, na minha opinião, ele não veio para fazer o que ele fez. Aí eu concordo. É isso. Aí eu concordo. É isso, né?
Então, ele foi se descobrindo capaz de, durante a série, durante as temporadas. São quantas temporadas? 3. Sim. 3. 3 só? 3 temporadas, É que são longas, 10 episódios. verdade. Uhum. Verdade. Então, mas ele foi descobrindo e se descobrindo ao longo do tempo, né? Quantas noites ele não foi dormir rindo de si mesmo ou em dúvida, o que eu faço com isso? E tudo mais. Ele com os problemas dele, porque a hora que ele deitava a cabeça no travesseiro, vinha a imagem da esposa, vinha a imagem do filho, vinha a imagem dos Estados Unidos, vinha do pai. Pois toda. é, pois é. Então, e ele acaba impactando durante as temporadas até a vida do ex-marido da presidente. Cara, a torcida do time, ele muda a forma da torcida seca. Ele muda a forma, exatamente. Então, quer dizer, é uma torcida de um time de segunda divisão que acaba descobrindo ou acaba se descobrindo torcedora de um time de primeira divisão competindo, disputando o campeonato. Campeonato. Eu não sei, eu me arrepiei a hora que você falou. Você vai se envolvendo, você vai torcendo para o time, a hora que acontece isso, você está torcendo. E é só uma série, né, porra? Sim, né? E não está baseado em fatos reais. Não está. Apesar de terem jogadores e técnicos lá. O Guardiola está lá. Sim, né? E essa coisa de baseado em fatos reais, ela é relativa, né? Porque às vezes não está baseado numa história na qual a série ou o filme foi baseado. Mas tem muitas partes. Essa série, por exemplo, ela tem muitas partes que é retrato, né? Para quem não sabe o que é retrato, é fotografia, né? Então, mas é cópia do que acontece na vida de cada um de nós, ou pelo menos das oportunidades que cada um de nós tem e que muitas vezes a gente até não percebe ou até percebe e decide não assumir aquela responsabilidade e por aí vai. Quem nunca assumiu um desafio, disse não para um desafio, né? Acho que todo mundo já teve essa oportunidade, né? De se sentir ameaçado em termos de, puxa, não vou conseguir, nossa, vou passar vergonha, nossa, o que vão dizer de mim, nossa, o que eu vou dizer de mim, sei lá, né? E o Ted Lasso, ele é uma série que mostra episódio após episódio N exemplos de várias pessoas, cada uma das personagens envolvida nessa parada toda aí, sendo impactada pelo personagem principal, que é um técnico, a ponto de, por exemplo, um assistente do assistente do assistente se tornar técnico também do time adversário bacana, do timão, né? Do time cujo dono é o ex-marido da dona desse time. Então, é uma série bastante rica de detalhes que, às vezes, oscila entre comédia, né? E drama e drama dos mais profundos, isso quer dizer. Então, é muito divertido mesmo, fica aí a dica, né? Vamos até depois pedir para buscar um patrocínio deles, porque... Mas é espetacular, é espetacular. Aliás, eu não sei, além dele, do ator, eu não sei o nome do Ted. O nome dele. Eu consigo aliás, pegar. É um meio estranho. Vai falando aí que eu pego. Ele concorreu ao Globo de Ouro agora, semana passada. Uhum. Né, como melhor ator na categoria de série e etc, etc. Então, mas ele não ganhou. Mas ele foi Jason Sudeikis. É um nome ator diferente. E ele concorreu ao Globo de Ouro. Não sei quem mais concorreu dessa série, mas estavam todos lá. Quer dizer, estavam todos lá. Alguns dos principais estavam lá. E foi muito legal. Eu torci para ele, mas ele não ganhou. Então, para quem não viu o vídeo, para quem não viu a série, fica a nossa dica, porque a gente na Conduta fala muito sobre felicidade. Era o que esse personagem, durante toda a série, buscou. A própria felicidade, a felicidade do filho, a felicidade da esposa dele,
ou ex-esposa, esposa, ex-esposa, será que eles Eu ficam acho, com ela eu no acho que o final? único personagem que ele tentou buscar felicidade, mas tomou uma invertida, foi aquela psicóloga que apareceu na série. De resto, ele buscava a felicidade de todo mundo. Até a dela ele tentou um pouquinho. Até a dela, eu acho que ela fez um papel muito interessante também nessa série, porque houve momentos em que eu achei que os dois iam ficar juntos. Eu também pensei. É, Uhum. houve um momento em que se criou ali um relacionamento, uma amizade entre os dois, uma cumplicidade entre os dois, que dali para virar um namoro não custava muito, não, né? Mas eu acho que ela era, na minha opinião, eu não sei se você vai concordar comigo, mas depois você comenta, eu gostei dela, porque ela, para mim, é uma psicóloga bastante, entre aspas, comum, entendam bem o que eu estou falando, né? Comum, Tradicional, porque não, eu queria usar o comum comum mesmo, mesmo, tá bom. no seguinte sentido. A gente normalmente se refere a um terapeuta, a um psicólogo, a um psicanalista, até ao médico e eventualmente até os advogados, como deuses, como pessoas que não erram, como pessoas que não sofrem, como pessoas que são acima de Imunes. qualquer suspeita, imunes, boa, imunes, né? Então, tipo, o médico não fica doente, né? O advogado não precisa de um advogado para defender as suas próprias causas. O psicólogo não tem problemas de comportamento, postura, de valores, de, de auto alguma coisa, né? Auto-julgamento, auto-perdão, autoanálise, autoavaliação. A gente, muitas vezes, percebe isso. Eu, como mentor, muitas vezes percebi e percebo fortemente hoje, quando eu vou conversar com um mentorando, seja individualmente, seja em grupo, seja no time dentro de uma empresa, seja na figura de um líder, às vezes até bastante já de meia idade para mais, né? Bastante experiente muitas vezes. E a gente percebe meio que uma febre, né? Tá todo mundo correndo atrás de terapeuta, todo mundo fazendo terapia, todo mundo fazendo sessões com psicólogo, etc, etc. De uma forma um tanto perturbadora, eu diria, porque parece que é muito mais onda do que necessidade na cabeça do paciente, né? Por que você faz terapia? Porque eu acho que é bom. É difícil você ouvir ele falar assim, porque eu preciso. Eles falam, porque eu acho que é bom para mim. Não é uma resposta errada, né? Eu podia fazer E essa academia ou fazer terapia. Escolhi fazer terapia. é, é. E essa psicóloga do filme, da série, ela mostra claramente para mim que ela precisa de terapia, igual a essa que ela oferece para os demais. E o Ted acaba sendo um terapeuta para ela, da Sim. mesma forma que ele acaba sendo um terapeuta para outros personagens Uhum. da série, outros vários tantos, né? E essa é uma outro ângulo de visão interessante para a gente comentar aqui, para as pessoas que assistirem prestarem atenção por esse ângulo também, e para quem assistiu e não percebeu, rever. A gente tem, independentemente se é claro que a gente não precisa ser formado em psicologia, nem em algum tipo de terapia, para a gente poder ter condições de ajudar as pessoas. Especialmente quando a gente tem mais maturidade, experiência de vida e etc. E, e o Ted, ele não é terapeuta, longe disso. E ele é uma das pessoas mais carentes da série. Uhum. E ele é capaz de ajudar muitos a se enxergarem, valorizarem, Verdade. autovalorização, autoanálise, autoestima, um montão de coisa, durante cada episódio da série. E muitas vezes ele vai dormir chorando, muitas vezes ele vai dormir bebendo para poder tolerar e suportar aqueles momentos que ele está vivendo. Mas ele não perde a oportunidade, inclusive com a terapeuta dele, com a psicóloga, ele não perde a oportunidade de provocar e cutucar, como um bom coach,
como um bom mentor. E, para quem não viu, veja, porque muitas vezes você que está assistindo vai no seu terapeuta, vai no seu psicólogo, muitas vezes a gente vai numa consulta médica e o médico que está nos atendendo está com dor também. Muitas vezes, se você vai a um hospital e o médico lá do hospital te atende, você não pode esquecer que ele está trabalhando ali, muitas vezes, há 30 horas, sem descansar. Né? Por quê? Porque a vida de médico é assim. Médico de hospital é assim. E o psicólogo, o terapeuta, ele é um ser humano antes de ser psicólogo e terapeuta. Então, esta série, ela provoca a gente a refletir muito sobre os indivíduos, porque lá na série, apesar de ser um time de futebol, tem, sei lá, 15 caras muito diferentes uns dos outros, como de verdade todos nós somos, e a série faz questão de focar, em alguns momentos, vários desses jogadores com as suas características. Tem homossexualidade, tem raça, né? Cor de pele, tem raça, não, me perdoem, porque o negro, o branco, o mulato, o pardo, o japonês, o amarelo, o vermelho, o azul, somos todos raça humana, né? Então, mas tem a questão de As cor de questões pele, étnicas. tem questões, enfim, e tem questões de marido e mulher, né? Tem questões de Mãe e a filha. menina, mãe e filha, tem a questão de namorar alguém, depois terminar com alguém, começar a namorar o amigo do alguém, enfim, né? Então tem empreendedor, tem empreendedorismo, tem a menina que era uma assistente de qualquer coisa, de repente ela vira empreendedora, né? Olha, é uma série que poderia virar ali uma novela, né? Porque é bastante rica mesmo. Muito, muito feliz a tua sugestão. E, e vamos lá, agora é a sua vez, eu falei demais. Eu tenho dois outros aspectos para a gente falar, e assim, o primeiro deles tem a ver com bem o começo da série, porque imagina o seguinte, ele, dentro desse cenário, chega, né, e existe uma resistência de todas as pessoas a ele. Todo mundo fala, esse cara é incompetente. Todo mundo. E, para mim, essa série também é um grande exemplo de como você se entrosar num ambiente hostil. Porque foi o que ele encontrou. Ele só tinha, e a gente não falou dele ainda, ele levou um amigo dele. O cara é um gênio do esporte. Braço direito. Braço direito. E assim, ele não conhecia futebol também, mas era um cara que chegou no avião, indo para lá, era um cara que estava estudando as regras, estudando técnica, estudando a história do futebol, para poder chegar e fazer alguma coisa. E existia uma confiança mútua, que a gente só vai entender na terceira temporada o porquê que acontece. E é por causa desse motivo que o único ponto de discordância que eu tenho com você no nosso papo é que eu acho que ele sabia sim o que ele estava fazendo. Ele não aprendeu ali naquele time, ele aprendeu antes, por conta da história dele com o amigo dele. Mas, né, percepções da série, né? A gente não viu o que aconteceu antes, a gente sabe das histórias que eles contam, né? Mas ainda assim, ele só tinha um parceiro. E aí ele chega e ele consegue, num curto espaço de tempo, reverter a situação. Porque era um ambiente extremamente hostil para ele ali. E assim, já que estamos falando, né? Agora eu vou falar. Se você chegou até aqui, você vai ouvir. Ele foi contratado porque o intuito da esposa do presidente anterior, eles se separaram. Na partilha, ela ficou com o time e o time era a paixão do cara. E ela falou: eu vou destruir este time. Isso. E aí, ela, no decorrer da primeira temporada, descobre que talvez a escolha do Ted não foi a melhor escolha para esse propósito. Porque o cara ele era um técnico, de fato, de pessoas.
e não de futebol. E eu acho que esse é o ponto, né? Ele é um técnico de pessoas. Cara, É. se você colocasse o Ted para cuidar, sei lá, de um parque de diversões, ele ia resolver o problema do parque de diversões. O cara é um gestor de pessoas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse ambiente hostil, né? E de como que ele conseguiu Olha, chegar e mudar ali. é, talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade para falar disso com todo o equilíbrio do mundo, porque é, para quem conhece a minha história, eu não tenho formação acadêmica na área em que eu trabalho. A minha formação acadêmica, a minha formação de nível superior é na área médica. E um dia eu conto isso para vocês com mais detalhes, se for o caso. E aí depois eu acabei me desenvolvendo como um consultor de processos de empresa, e o meu negócio era procurar problemas nos fluxos de processo das empresas para recomendar, desenvolver e implementar soluções. Tinha uma consultoria. E por acaso, e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Aí eu me aproximei de gente de tecnologia, porque as soluções que a gente recomendava tinha a ver com sistemas, né? Sistemas, programas, coisa que hoje a gente chama de aplicativo, né? E por aí vai, inteligência artificial, enfim. Mas na época era bem início ainda, então era sisteminhas, computador grande, enfim. E eu não tenho nada, nenhuma experiência nisso. Eu fui na raça ali, aprendendo, aprendendo, aprendendo. E uma das coisas que me surpreendeu e que era meu desejo era de que não muito tarde, não muito distante no tempo, eu fui convidado para ser gestor de um grupo, de um grupo. E eu queria muito aquilo, porque eu tinha habilidade com as pessoas e eu tenho meio que nato em mim a vontade e eventualmente até alguma técnica para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então eu tenho paciência, eu treino, eu repito, eu treino, eu pego na mão, eu treino, eu levanto a pessoa que caiu, eu treino. Então essa é a minha forma de ser, né? E um dia eu tive a oportunidade de ser gerente de um grupo de pessoas. Só que esse grupo de pessoas era um grupo de analistas programadores de sistema. O que eu entendo de análise e programação de sistema? Nada. Zero. Eu nem gosto. Então, eu disse não, inclusive, para a pessoa, né, que me fez o convite. E aí a pessoa me disse assim, mas eu não estou te convidando. Eu estou te colocando nessa posição. Você é o cara. E aí eu fui contundente. Eu falei assim, você está confundindo, cara. Eu não sei falar essa língua. Será que não tem outro Edson na empresa que te falaram que Eu aconteceu? falei isso. Eu falei isso. Porque naquela época, na nossa consultoria, a gente era tão pouca gente, tinha, acho que lá, 50 pessoas, e nós éramos em 7 Edsons. Ô, louco. Então, Edson, é verdade, essa é uma característica curiosa até, porque não era José, né? João, sei lá, né? Edson. Era um Edson, e tinha muito Edson. É. Então, eu até falei assim, você não está confundindo? Eu sou o Sérgio Orato, né? E ele disse assim, não, eu tenho uma estratégia para isso. E me explicou qual era a estratégia dele. Ele tinha um braço direito, que tecnicamente conhecia análise de programação, mas não tinha maturidade nem perfil para ser o gestor das pessoas. E eu tinha. Então vocês dois são o conjunto. Ele passa a ser o homem de confiança teu para gerir a parte técnica das coisas e dar satisfações para você. E você dirige o time, eram só 46 pessoas, e a relação com o cliente. Você vai ficar hospedado dentro do cliente. Então, o Ted Lasso, quando eu assisti, ele me emocionou bastante, quando eu comecei a assistir, porque eu me vi lá. Eu tinha ido para um outro país, falar uma língua que eu não falava. Eu ganhei de presente um braço direito, que eu tive que acreditar que ele era meu braço direito, porque ele era um cara de confiança do meu chefe, que era o dono da empresa. Então tá lá, né?
eu fiquei internado dentro desse cliente, sendo o único terceiro. Quer dizer, eu era o único profissional que não era funcionário da empresa, hospedado lá dentro. Eu tinha uma sala, eu tinha um ambiente bacana. Então, eu era alvo de crítica, alvo de inveja, alvo de desconfiança, e etc, etc. Aí tem um monte de histórias, né? Você, Douglas, sabe de algumas delas já, que eu já te contei, mas um dia a gente vai falando aqui nos nossos happy hours sobre as histórias. Então, eu tive essa experiência e eu tive que estudar bastante para aprender o mínimo, porque era uma matéria difícil e estranha, e eu nem gostava. E eu não gosto ainda. Mas o meu negócio era fazer com que aquelas pessoas fossem felizes. Porque a vida de um analista programador de sistemas, ainda hoje, é um troço muito sério. Porque é um ser humano que conversa com a máquina o dia inteiro, que programa. Tem uma habilidade enorme em conversar com o computador e, normalmente, até dificuldade em se relacionar entre humanos. Eu sou gestor, eu sou gestor. Você é né? E eu tenho alguns ali que me falam assim, cara, só me traz minha comida e deixa aí na porta. É quase assim. Exato, exatamente. Então, eu tive algumas experiências, a começar por essa, de gerenciar um time, fazer desse time um time campeão, e depois, por causa desse campeonato que a gente venceu, durou 2 anos, é que eu tive carreira. Eu fui, né, morei no outro estado, foram me mandando para tão longe, que era assim, onde que a pessoa... qual é a pessoa que ia vencer, que ia vingar estando sozinha? Longe de um amigo, longe de do socorro, enfim, e com tanta responsabilidade. Manda o Ed. Então, eu fui para Rio de Janeiro, fiquei mais 2 anos lá, tive clientes e projetos com a mesma característica em outros estados do Brasil. Enfim, aí teve o desenrolar de toda a carreira. E eu via no Ted Lasso muitas das minhas fraquezas acontecerem, né? Até pela solidão, porque apesar do Ted ter esse amigo com quem ele tinha tido uma história, né, de amizade já de longa data, era um cara todo torto também, cheio de natural, cheio Não, de desgarrou coisas. dele, né? Ele desgarrou dele, foi viver na terra também. Viveu, E tal, eu muitas vezes olhava para o meu lado e não via essas pessoas, né? A pessoa mais próxima que eu tinha estava longe, né? Tinha que ligar. E naquela época não tinha vídeo call, né? Então era muitas vezes só a voz e por aí vai. Mas o desafio era gente. O desafio sempre eram pessoas, porque a solução que eu escrevia, quando muito, era um fluxo de operação humana. Aí tinha sistema envolvido, eu jogava a questão na mão de um analista de sistemas, ou de alguém da área de sistemas, de projetos, e eles faziam a parte de tecnologia, ou a parte de infraestrutura, ou a parte de ambiente, ou a parte não sei do quê, e eu ficava com a missão de desestressar a gente, de dispensar profissionais e contratar novos profissionais, porque os perfis mudavam, os perfis necessários mudavam, e aquele que estava lá não combinava mais e não queria mudar, medo da mudança, né? Se sentindo incapaz de. Então, ele tinha que ir embora. Nós tínhamos que contratar gente nova, não errar, porque o cliente era o dinheiro do cliente. Então, eram várias situações que a minha história também considerou. Então, não sei se está relativamente fácil de compreender a semelhança, principalmente para quem não assistiu a série ainda, mas assista. Porque eu tenho certeza, Douglas, que assim como o que eu estou falando que fortemente me atingiu, a história do TED, eu sei que você também tem alguns pedaços da sua vida que tem um pouco a ver, e eu arrisco dizer que todo mundo que assistiu ou que vai assistir a série e esse vídeo, e esse nosso happy hour, em qualquer tempo, inclusive, né? Daqui a 30, 50 anos,
assistindo esse vídeo que vai estar no YouTube, Uhum. vai entender que muitas vezes a gente tem pela frente um desafio desse tamanho, que provoca a tua fraqueza. E eu me lembro de uma passagem que a gente fez no vídeo da semana passada, quando eu falei sobre o SWOT barra fraqueza, que é, por exemplo, quando a gente, isso aconteceu na série, quando a gente está cansado de alguma coisa e a gente pede para Deus, ou a gente implora para Deus, ou a gente reclama para Deus, ou a gente briga com Deus, pedindo, por exemplo, para que Ele, a gente já falou disso inclusive em outro vídeo, para que Ele faça chover, para que Ele nos dê paciência. E aí, quando Ele nos atende, a gente não entende. E Ted Lasso é muito isso. E a nossa vida é muito isso. A minha vida, a sua vida, a vida de todos vocês que estão assistindo, é muito isso. Então, quando você briga com Deus e pede para Ele, pelo amor de Deus, Deus, me dê paciência, Deus te dá mais uma pessoa chata na tua vida. Você está pedindo para ter paciência, então você precisa desenvolver paciência, porque paciência não é um commodity. E mesmo que fosse, Deus não ia te dar, né? Uhum. Mas Ele ia te dar a oportunidade para você desenvolver aquilo que você está pedindo. Ah, eu quero que chova porque eu acabei de plantar e está seco o tempo e a semente não vai germinar. Aí Deus faz chover e aí alaga aquela região. Quando a chuva cai em cima da terra, vira barro, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas aquilo vira um barro. Aí você pisa e estraga o sapato. E aí você fala, puxa vida, pisei no barro. Caramba, pisei no barro. Você pediu. Foi você que pediu. Você implorou por aquilo. Você precisava daquilo. E Deus te atendeu. Então, muitas vezes, guardadas as devidas proporções do que eu vou dizer agora, muitas vezes o filho pede para o pai e o pai atende. Não do jeito que o filho queria, mas o que o filho precisava. E aí o filho reclama, porque o pai não deu a comida mastigadinha. Da mesma forma que as lideranças, as boas lideranças, Ted Lasso nunca chutou uma bola de futebol na vida. Não conhecia as regras do jogo de futebol. Não estudou psicologia, nem psicanálise, nem terapia. Mas ele tinha a maturidade e tinha a vontade, especialmente de se ajudar e ajudar os outros. Pagasse o preço que fosse. Então, é envolvente a história por causa disso que alcança cada um de nós, cada um à sua maneira. Então, e é assim que a gente acaba, coincidentemente ou não, né, porque dizem que coincidências não existem, falando no nosso vídeo sobre essas brigas que a gente tem com Deus, quando a gente acha que Ele não está fazendo o papel de pai, nos dando a melhor oportunidade para construirmos aquilo que a gente precisa de verdade construir, nos dando todo o apoio e tudo que a gente precisa para. Porque, afinal de contas, Ele é pai. E no filme, na série, a gente vê personalidades nas figuras dos jogadores muito contundentes, radicais, vaidosos, e por aí vai. Então, e a gente vê lá exemplos de tudo aquilo que bondosos, ingênuos, humildes, né? Tem lá um jogador que é latino e que para ele tá tudo sempre muito bom, tá tudo sempre muito bem, tudo vai dar certo no final. E aí quando a gente conhece alguém assim na nossa sociedade, no nosso círculo, a gente critica, né? Assim, nossa, que idiota, né? O e ele muitas vezes o otimista tóxico. ele é otimista tóxico e a gente critica
e a gente não percebe que ele é o tempero, né? Que ele é para naquele momento em que a gente tá todo mundo chorando, ele é que levanta e fala assim, vamos. E na série ele faz algumas vezes isso. E quantas vezes nós não vivemos isso, não vemos isso ou não fazemos isso? Então, fica aí a recomendação da série, porque ela é espetacular. Nem sei se eu respondi o que você perguntou. Não, o que eu perguntei foi do time hostil, né? E aí você contou a tua história e como você se identificou ali, porque é de fato o que acontece na série. E, assim, se por um acaso você está passando por essa condição de ter um grupo hostil e você está chegando e você tem que conviver com ele, assista os 5 primeiros episódios de Ted Lasso, que lá vai ter um monte de dica do que você faz para sair do outro lado, para resolver esse problema. Mas, pode falar. Eu quero falar agora sobre outro aspecto da série, mas fala, complemento. É que a hostilidade, né? Quando eu tive essa experiência como pela primeira vez gerir pessoas, a hostilidade, ela teve, acho que é legal comentar, ela teve uma situação inusitadíssima, né? Nós éramos uma empresa de prestação de serviços para um banco, né? O terceiro maior banco do Brasil, e nós não tínhamos só nós, eram várias empresas. E nós tínhamos uma concorrente que fazia a mesma coisa que a gente. Então, a minha empresa tinha 23 pessoas, analistas programadores, e essa outra empresa tinha 23 analistas programadores. Então, toda vez que o banco precisava de alguma coisa, então essas duas empresas disputavam qualidade e preço para ofertar para o banco, e o banco fazia ali um combinado de agora é sua vez, agora é sua vez, agora é sua vez, agora é sua vez, a menos que houvesse uma situação de muita especialização, era sempre uma vez de cada um. E a coisa seguia, até que ele terceirizou a liderança desses, então, 46 profissionais. E aí ele pediu uma proposta da minha empresa e uma proposta da outra empresa, e a proposta da minha empresa venceu. E quando a nossa empresa venceu, que eu, então, fui eleito o coordenador, o gerente desse time de pessoas, éramos 23 pessoas, ou tinha 23 pessoas da minha empresa, e eu também geria 23 pessoas da minha concorrente. Eu nunca tinha ouvido falar que isso era possível, e nunca mais eu soube de um exemplo parecido. Mas imagina a hostilidade que havia no tratamento do dia a dia, com a empresa me cobrando com um nível não tão elegante de se pedir, e os próprios profissionais, porque tinha os caras que eram pessoas do bem, e tinha os caras que eram pessoas que não estavam felizes em ser dirigidas por alguém da concorrente, né? Então, eu tive que ter ali estando dentro do cliente, então eu tinha que estar sempre sorrindo, né? Então, eu tinha que ter ali um jogo de cintura suficiente para resolver os problemas daquele pessoal que era da minha própria empresa e da empresa concorrente, sobre quem eu não tinha o controle de, por exemplo, pagar melhor, pagar benefícios e desligar, né? E por aí vai. Então, o clima de hostilidade, ele foi assustador no início, mas foi ele que me deu casca grossa para depois meio que olhar para os futuros desafios e falar assim, para quem viveu o que eu vivi, esse daí fica mais fácil. Bora lá. Bora lá. Mas legal. Você falou da hostilidade, eu lembrei disso. Eu acho que e aí tem um trecho que, quando a primeira vez que eu assisti Ted Lasso, porque eu já assisti mais de uma vez, tá? A primeira vez, a hora que ele põe aquele papel em cima, escrito Believe, acredite, Believe, né? Primeira vez que eu olhei, eu falei, e me veio será que não é uma crença inocente? Você olhar para um time que ninguém confia em você,
né? E aquele acredite que estava ali em cima, a princípio foi para ele. E depois voltou para o time todo. Acredita em você. Você está na Série B, né? E conforme eles vão passando para a Série A e começam a disputar campeonato, todo mundo fala que no começo do campeonato, quando eles estão na Série A, cara, se eles conseguirem ficar em penúltimo é uma vitória. Pô, eles disputam um título, cara. É animal. E aquele Believe está lá, né? Então, é muito significativo isso, e isso dá margem para eu puxar o outro tema, que a gente tem só aí 10 minutos para terminar a nossa hora feliz, mas eu acho que faz sentido comentar, que é o que eu escrevi aqui para não esquecer, a onda de felicidade que o TED criou. Porque no começo, ele conseguiu influenciar as pessoas, o círculo em volta, né? Mas isso acabou virando, conforme ele ia transmitindo o lado positivo para as pessoas iam virando também vetores de positividade, e ele começou a influenciar pessoas que ele nem imaginou que ele estava influenciando, porque essa onda de felicidade foi aumentando. E aí eu digo até mais, né? A onda de felicidade voltou para ele, né? Bateu e voltou, porque o momento que ele precisou, se tivesse sido no começo, quando ele estava vivendo a situação hostil, eu acho que ele quebrava de vez. Agora, no momento em que ele precisou, ele criou um ambiente onde a onda de positividade também voltou para ele, né? Ele criou esse ambiente, inclusive dentro dele próprio, né? Porque o ambiente é isso, né? Existe um ambiente externo e existe um ambiente interno, a nossa intimidade e o nosso ser, né? Humano. E isso que você falou é uma grande verdade. E o Believe, ele é, na verdade, só uma ferramenta, que, aliás, ela não é inédita, né? Você assistiu o Expresso Polar? Assisti, não lembro, mas eu assisti. É, no Expresso Polar, um bilhete de a passagem de trem do personagem principal, o cobrador, né? Ele vai picotando a cada vez que ele passa e cobra o ticket. Deixa eu ver seu ticket, deixa eu ver seu ticket. Ele picota e aí ele picota believe, porque o que aquele menino precisava no filme Acreditar. era acreditar, né? Seguramente não no Papai Noel, mas para quem assiste, fica aí a outra recomendação para assistir, né? Todo ano, todo Natal, eu assisto o Expresso Polar, nas vésperas ou no dia seguinte, e há muitos anos já. Então tem essa, então Believe o fato de ter escrito, aliás, eu tenho escutado bastante muita gente falando na internet uma coisa muito especial, que é a gente recuperar o hábito de escrever à mão, porque a neurociência ensina, e eu já sabia disso, e estou aqui me chicoteando, né? Porque eu tenho falado, inclusive, bastante nos últimos tempos que eu desaprendi a escrever, que eu não tenho mais. A minha letra já nunca foi bonita, agora é um garrancho e tudo Ferrujou. mais. Hoje eu fui assinar um papel e, meu, coisa triste, né? De ter que testar, treinar a assinatura para depois assinar o papel. Enfim. E a neurociência, ela ensina o quanto que a gente aprende melhor, aprende mais rápido algo quando a gente escreve esse algo. E não é decorar, porque decorar você pode ler apenas, né? Não tem nada a ver com a decoreba. Tem com, de verdade, o aprendizado, porque é um conjunto, né? A escrita, o ato de escrever, é um impulso que mexe com várias partes do seu organismo físico, psíquico, para captar para assimilar aquela mensagem, aquele aprendizado. Então, ela recomenda que a gente tenha o hábito de escrever. E então são ferramentas, né? Então, botar um believe na porta, colocar picotado lá, mandar uma mensagem escrita para alguém de próprio punho, e etc, etc, tem um significado neurocientífico muito importante.
Então, fica aí mais uma provocação. E isso tudo que você falou sobre o que acontece na série, por causa dessa placa que em algum momento ela é rasgada, depois ela é colada, e por aí vai, né? Sem mais spoilers. Mas elas são formas de expressão de você para com você mesmo. O que você está fazendo com isso que você está tendo acesso, que você está tendo contato? Com essa oportunidade que você está tendo de fazer, de falar, de não falar, né? De se calar. Porque muitas vezes a pessoa está esperando que você fale. E a verdadeira mensagem da tua parte é não falar. Então, você faz com que a pessoa aprenda alguma coisa com o teu silêncio. Assim como a pessoa também, quando você está esperando que ela fale e ela silencia, ela te ensinou alguma coisa, ela te mandou uma mensagem importante. E por aí vai. Então, o Ted Lasso é uma série de muito alto, né? Tem muito daquilo que a gente pratica nas mentorias, as ferramentas de alto impacto que eu uso, por exemplo, tem muito disso lá. Se você conhece DISC, que é um teste de análise de comportamento e, na minha opinião, de valores, você vê muito disso lá, né? Do TED com nenhum grau de consciência, na minha opinião, aplicando DISC de Isso eu boca concordo. E na ele não tem, ele, conversa. ele não usa esses métodos, não. Isso eu concordo contigo. Imagina, né? E aí ele faz com que as pessoas se expressem, se descubram, reflitam, repensem, né? Aquele namorado sisudo, né, da menina, Roy, o Roy, Roy Kent. que tem tantas dificuldades históricas, tanta solidão, né, imposta por ele próprio, né, com causas. Uhum. Nada ali tem, poxa, por que ele é assim? De uma certa maneira, a série ela é feliz nisso também, porque ela mostra porquês, de onde veio, né? Verdade. Então, eu acho que quer alguém na série mais carente de acreditar do que ele, Verdade. né? Então, enfim, tem aí, não sei se a gente já está com o tempo esgotado, né? Temos 2 minutinhos. Mas eu acho que é bem isso. Então, fica a nossa dica aí para quem não assistiu, assistir o Ted Lasso, ou pelo menos assiste o primeiro episódio para você ter a sensibilidade sobre do que nós estamos falando aqui hoje no nosso Happy Hour. Porque eu tenho absoluta certeza, depois comenta, se você decidiu não assistir por falta de tempo ou tem outras prioridades, beleza, né? Mas eu aposto que ninguém vai responder assim, não gostei não. A menos, presta atenção, a menos que você esteja fugindo de algo em você mesmo. Aí eu admito que você fuja, porque é só um momento. A gente, às vezes, opta em fugir. E tudo bem, mas não se esqueça do nome Ted Lasso, Conduta, Edson e Douglas. Porque o dia que você quiser desistir da fuga, e procura, porque é aquilo que a gente acabou de falar, e a gente já falou em outros vídeos. Você está pedindo para Deus alguma coisa, ele só está tentando. Mas ele te respeita, então ele vai continuar, ele é persistente, e até você desistir de socar a ponta da faca. Muito bom. Cara, acho que rendeu. O papo foi legal. E fica aí não sei se é lição de casa, se é o que, sei lá, uma indicação. Eu assisti um filme essa semana também com foco nesse tema, né? O nome do filme é A Felicidade Não Se Compra. Ele é um filme, se não me engano, da década de 50, do Frank Capra. Cara, que filme! Filme de Natal também, nessa linha. Ninguém tem falado dele, esqueceram dele. Baita filme.
nessa linha também de Ted Lasso, mas agora o foco é Ted Lasso. E assim, na nossa thumb eu vou colocar eu, você e o Ted Lasso, tá? Aparecendo junto nessa live aqui. Nessa live não, aparecendo aqui nesse happy hour, que ele esteve conosco. Legal. E a Legal. plaquinha do Believe, eu vou colocar também em cima. Pode colocar, pode colocar, pode colocar. Na verdade, eu acho que foi uma feliz sugestão sua a gente falar sobre uma série e, de repente, a gente pode começar a pensar em elencar algumas dessas artes cinematográficas, porque tá cheio de coisa muito boa por aí e tem muita gente ganhando dinheiro no Instagram fazendo sugestão de nome de filme e tudo mais e tal. E a gente pode também participar um pouco disso, porque tem muitas das coisas que a gente fala na nossa vida e fala aqui profissionalmente na conduta, está muito bem demonstrada nesses filmes ou nessas séries e etc. E tantas outras aí fantásticas também. Acabei falando aí também do Expresso Polar, que tem é um animado, mas infantil, mas como eu sempre digo, de infantil tem muito pouco, porque é um animado para a gente adulta refletir sobre suas ilusões e desilusões. Né? Então, fica a dica aí e bola para frente. Posso ler uma poesia aqui? Opa! Tá virando hábito. Pois é, vamos lá. Essa poesia aqui é desconhecido, está escrito aqui, tá? Não sei quem fez, então não vou assumir para mim. Mas vamos lá. Todo dia é ano novo. Todo dia é ano novo. Entre a lua e as estrelas, num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar numa esperança. Todo dia é ano novo. Na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. Todo dia é ano novo. No regato cristalino, pequeno servo do mar, nas ondas, lavando as praias, na clara luz do luar. Todo dia é ano novo, na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las, nos segredos desta vida, no germinar da semente, todo dia é ano novo. Nos movimentos da terra, que gira incessantemente, todo dia é ano novo. No orvalho sobre a relva, na passarela que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta. Todo dia é ano novo. Nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam, anunciando a primavera. Você é capaz, é paz, é esperança. Todo dia é ano novo, no colorido mais belo dos olhos dos seus filhos, seus. Você é paz, é amor, a alegria de Deus. Não há vida sem volta, e não há volta sem vida. No ciclo da natureza, neste ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante. E quem semeia a bondade, em quem ajuda o irmão, colhendo felicidade, cumprindo a sua missão. Todo dia é ano novo. Portanto, feliz ano novo todo dia. Isso combina com o nosso conceito de happy hour. Desde o começo a gente fala. Happy hour é hora feliz e não é só sexta-feira às 18 horas no boteco. Toda hora é hora feliz. Todo dia é ano novo. E está com dúvida sobre onde investir o seu tempo e o seu dinheiro? Vou dar uma dica aqui que a gente vem dando no final de cada vídeo, de cada postagem nossa na internet, de cada conversa nossa, de cada mentoria. Quer investir tempo e dinheiro? Sem risco? Invista em você. Beijo, Douglas. Beijo, gente. Até a próxima. Até a Horas próxima. felizes. Semana que vem a gente tá aí. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.